Fala galera, Gustavo Veloso aqui, tudo bem? E aí, como vocês estão? Vamos falar um pouco hoje, né, sobre o lançamento aí da Google, né, Gemini 3, né? Eu acho muito legal, né, sempre quando essas empresas elas fazem o lançamento do produto, geralmente eles publicam uma espécie de um blog, alguma coisa assim, com realmente o que eles estão lançando, quais são as novidades e tudo mais. Vi até muita gente falando aí coisas assim que acho que não eram muita novidade não, já eram características disponíveis na versão anterior do Gemini, né, 2,5 e tal. Cara, essas coisas estão evoluindo, né, na velocidade da luz, né? Acho que é impossível para todo mundo se manter 100% atualizado em tudo que tá acontecendo, né? Mas vamos lá, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção vendo isso aqui, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, então ele fala, né, estado da arte aqui, né, na parte de pensamento, né, e nuance, né? Ele pega vários detalhes e tudo mais. Ele demonstra, né, um nível PhD, né, em pensamento, em razão e tal, que se a gente clicar aqui, né, ele coloca essa comparação e óbvio, né, aí é o marketing, né, eles sempre vão puxar, né, a sardinha aí pro lado deles, tá? Mas tem alguns benchmarks aqui, por exemplo, bizarro mesmo, mas assim, nada que as outras versões, né, também não são ruins, né, então ele tá comparando aqui, né, a versão antiga do Gemini, né, então você vê que dá um grande salto, né, de evolução, então, por exemplo, esse benchmark aqui, AIME 2025. Inclusive, né, eu comentei, né, mas esse livro, né, para quem tá estudando AI Engineering, chip ruim, para mim é a melhor base se você quer ter uma boa base aí na disciplina de engenharia de inteligência artificial. Dá uma olhada lá, tem um capítulo só de benchmarks, tá? Esse livro ele tem um capítulo muito interessante para ajudar você a determinar realmente qual o melhor modelo de inteligência artificial vai performar melhor, vai de repente consumir menos tokens e vai dar o melhor tipo de resposta para o tipo de problema que você está tentando solucionar. Por que eu tô falando isso? Porque nem sempre, né? Só porque aqui tá dando o melhor score, aqui tá não sei o que lá, não é porque isso aqui é o melhor modelo ou é o melhor modelo para sua aplicação, tá? Nos últimos 10 anos, basicamente, eu trabalho como consultor, presto consultoria para as maiores empresas aí, globais aí, né? Se você começar, toda vez que surge aí uma nova dizendo que ele tem a melhor versão, o melhor software aí, e você resolve mudar tal, e isso se torna insustentável, tá? Então, assim, antes de mais nada, né, precisa ser feita uma análise bem elaborada realmente do problema que você está tentando resolver, e a partir disso, chegar no diagnóstico correto para ou então, se falando de inteligência artificial, qual é o melhor modelo específico para o teu caso de uso, né? Então, assim, esses scores aqui, essas notas, né, nesses testes de comparação, nada mais é do que uma referência, mas de novo, não quer dizer que ele é o melhor. Depois, se você quiser entender exatamente o que é cada teste, tal, se tem curiosidade, ele dá uma descrição aqui, né? Então, por exemplo, aqui, esse aí, Humanity, né? Last Exam, né? Então, ele fala, né? É um teste do ponto de vista, né, de acadêmico, né? De teste acadêmico, etc e tal. Então, dá o melhor score. O que me chamou a atenção é que ele fala até, eu lembro de ver nesse livro aqui, esse AIME, né? AIME 2025, né? De matemática. Então, você vê que ele, em um aspecto aqui, né? Com execução de código, ou seja, ele puxa alguma ferramenta ali para auxiliar ele. Sem ferramenta, né? No TOOLS ele bateu 95%, ou seja, já quase gabaritou o exame. E com ali ferramentas auxiliares ali, né? Provavelmente ele faz pesquisas externas e tudo mais. Ele conseguiu gabaritar o exame, né? O benchmark, né? Então, sim, impressionante, né? E aí, né? Tem vários aqui, né? Tem alguns aqui que é para código, né? Então, quão bem ele desenvolve código, não sei o que lá. Olha esse aqui, ó. Screen Spot Pro, né? Screen Understand. Então, o que ele entende o que tem na tela e tal. Multilingual, né? Tá vendo ali, ó? Ali, ó. Então, assim, você vê que é um modelo bastante parrudo, né? Bastante competente aí na maioria das disciplinas aí. Então isso me chamou bastante atenção, muito legal. E obviamente eu já brinquei um pouco com ele, tô fazendo bastante testes aí, né? Uma das coisas que eu fiz de um teste que eu queria ver, né, a capacidade dele nesse Gemini, né? Então ele tá falando aqui no Deep Think, né? Então ele tem um pensamento profundo e tal. Você consegue, né, por exemplo, pegar um tópico aqui, né? Você coloca nele no modo search e tal, não sei o que lá. Ele cria uma experiência bastante imersiva, né, dentro
dentro da plataforma. E aí, o que eu fiz, né? Eu já adiantei aqui, né, pra gente, porque ele demorou um tempinho para pesquisar, me entregar toda a pesquisa, tá? Já fiz conteúdo no canal, né, sobre automação N8N. E aí, o que acontece, né? Tem clientes, né? Como eu trabalho muito nesse mundo, né, mais corporativo, soluções corporativas, uma das coisas que eu já, né, presenciei, já notei quando você faz. Só vou falar um pouco do problema aqui e o porquê fez eu fazer essa pesquisa aqui. O N8N ele tem algumas limitações para o mundo corporativo, né? Ele tem certas limitações. No meu ver, aqui é minha visão, tá? De novo, não estou falando que é o certo ou errado, né? Se você utiliza N8N no corporativo para clientes, cara, tá tudo certo, não tem nada errado. Se você é um cliente e você sabe que o teu fornecedor utiliza o N8N, também não tem nada errado ele utilizar isso aí, tá? Então, mas para mim ele tem algumas limitações do ponto de vista quando você quer criar uma solução mais parruda corporativo, tá? Para ter mais controles aí de versionamento de código e tudo mais, do ponto de vista de arquiteto, né? Então vamos dizer, quem tá tocando o bumbo lá e tá rodando a operação, ele tem algumas limitações. Eu tava dando uma pesquisada, falei, se eu quiser fazer uma migração, né? Então eu fiz um prompt aqui, né? Eu falei, pense como você é um Masters, né, Solution Architect, tem 20 anos de experiência. Eu falei, existe alguma melhor solução para substituir o N8N, né? Para mundo corporativo, poderia utilizar Google, Microsoft Tools para fazer essa substituição. Então é que ele vem, olha só o que ele fez, cara. Isso que é impressionante. Se você vir, por exemplo, num chat GPT e jogar esse mesmo prompt aqui, ele não vai te dar essa qualidade, essa profundidade e esse nível de sofisticação de resposta que esse modo research do Gemini ele tá te entregando, tá? Então ele vem aqui, né, dá um resumo executivo e tal, só para dar um breve aí, né, pincelada aí sobre o tema. Aí ele já lista, né, algumas das soluções que ele vai estar investigando e tudo mais. Algumas coisas que eu nem conhecia, acabei descobrindo hoje e que talvez a gente vai começar a ver daqui para frente. Então anota aí. Soluções de automação, e aí eu já dei uma pesquisada em cada uma delas, no site e tal, tudo mais. São meio que startups, estão começando agora, então, enfim, tem muito para evoluir. Mas me chamou muito a atenção esses 3 caras aqui, tá? Do ponto de vista, né, de solução, né, de agente de AI, fazer controle de agente de AI. E provavelmente a gente vai ver esses caras aí, a gente vai começar a ver muito conteúdo aí, gente construindo conteúdo aí. Talvez a galera do N8N, parece que virou a moda da internet de inteligência artificial, falar de N8N. Você vai ver muita gente falar desses 3 caras aqui, ó, Windmill, Trigger Dev e Temporal, né? E eu dei uma explorada em cada um deles, muito interessante. Eu vou começar a fazer alguns testes com esse cara aqui, que no que eu vi, no que eu olhei em cada um desses sites, foi o que talvez melhor se adapta para as minhas necessidades. Então, assim, não quero falar dessa questão, mas falar do resultado da pesquisa que o Google me entregou, entendeu? Ele foi lá, fez uma pesquisa, uma matriz aqui de comparação, qual o ponto forte e tal, qual a base, né, de como cada tecnologia funciona, fez uma análise de arquitetura, né, olha lá, por que migrar do N8N, e eu li isso aqui inteiro, tá? É bastante fundamentado, bem fundamentado, parece que realmente foi um profissional super sênior que escreveu isso, tá? Questões, né, para fazer a hiperscala, né, da solução, né? Então ele fala a primeira plataforma Google, enfim, dá vários exemplos aqui, ó. Olha só que negócio absurdo. Fez uma análise de custo de propriedade, né, TCO, né, Total Cost Ownership, né, de cada um das ferramentas, quanto vai custar mais ou menos mensal de cada uma delas. Pontos aqui que eu não tinha nem parado para pensar. Aí ele vem aqui, né, te fala um pouco do futuro, como é que essas ferramentas se traduzem para esse futuro próximo aqui, como os agentes de IA estão sendo desenvolvidos e como que isso aqui vai se encaixar e tudo mais. As capacidades, né? Fala, o N8N hoje integra com tais plataformas e tal. Aí ele fala dos outros aqui, né? Os incumbentes e tudo mais e tal. Então esse foi um primeiro ponto. Aí ele lista aqui todas as referências, tá vendo, que ele utiliza. Então olha só, isso também me chamou muito a atenção. Ele faz uma listagem de referências numa quantidade absurda. Algo que eu não vi, por exemplo, o ChatGPT fazer. Ele geralmente lista uma quantidade menor de fontes e tudo mais. Então, assim, ele dá a base do raciocínio, tá vendo? Ó, o que ele fez e tal. Então, ele dá todo o racional dele, tá vendo? Olha só, próximos passos da pesquisa, que seria um próximo passo, olha lá. Agentes de IA versus workflows, olha lá, alternativas, tal. Cara, animal o negócio, cara. Fiquei impressionado. Então, assim, fazer pesquisa, essa ferramenta é uma
baita de uma ferramenta. Então, até você tá no meio acadêmico, faculdade, cursando, isso aqui é algo muito interessante para te ajudar com pesquisas assim num grau de profundidade mais elevado. Ó. Virou, por enquanto agora, né, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, virou minha ferramenta de pesquisa preferida. Não vou utilizar outra ferramenta até que alguém me prove o contrário, até que apareça aí uma nova ferramenta, alguém falando que o negócio bate isso aqui de longe, tá? Então, assim, para pesquisas, você precisa de um alto grau de detalhamento. Cara, isso aqui é um excelente assistente para você, tá? Obviamente, tudo que ele pesquisa, você tem que olhar e tirar a tua conclusão e validar, né? Não aceite... Isso é a minha regra hoje com inteligência artificial, né, pessoal? Não aceite 100% o que a IA te dá, né? Porque a gente está longe de um grau de maturidade ou a AGI, né? A inteligência absoluta, né? Então, assim, esses modelos, eles possuem falhas, né? Inclusive naquele, né? Se a gente voltar, né? Para aquela tabela de comparação, né? Como você pode ver, ó, em muitos quesitos, ó, ele 50%, ó, ele tá longe de dar 100% em todos, né? Então vai ter muitas ainda evoluções dessas ferramentas para o negócio realmente se tornar algo com uma inteligência absoluta que você pode confiar bastante nela. Então, né? De novo, né? Vamos voltar aqui pro blog, né? Ele fala dessa parte de pesquisa, tal, não sei o que lá. Aí ele vem aqui, ele começa a migrar, né? Ele começa falando, né, da ferramenta, a parte mais genérica, né? Que a maioria das pessoas vão utilizar, né? Que é a ferramenta do Gemini, né? Então, essa parte do assistente pessoal, pesquisa e tudo mais, isso aqui seria o equivalente ao ChatGPT, né? Ou Cloud AI, né? E aí ele muda aqui um pouco para a parte, né, de construção, parte de código, né? Que seria o equivalente ao Codex da OpenAI ou Cloud Code, né? Da Anthropic. Fala aqui bastante do que ele evoluiu e tal. Quero ir direto ao ponto aqui, né? A gente ir direto pro Google AI Studio aqui, né? E fazer alguns testes aqui só para vocês verem quão legal é a plataforma, tá? Então, vamos testar ele, ó. Esse Nano Banana é o de criar imagens, tal, parte de geração de imagens do Google. Mas o que me chamou a atenção, e ele criou um código, né? Extremamente rápido e de forma absurda, que me surpreendeu também. Muito mais que hoje o Cloud Code, né? Vamos tentar construir um app aqui em, sei lá, 2, 3 minutos aqui, só para vocês verem, né? Então, depois vocês quiserem ler, né, o detalhe aqui, né, de tudo que foi lançado, pra gente não gastar muito tempo aqui, né? Já dei a dica aqui, o que vocês precisam dar uma olhada, mas vem aqui dar uma lida, né? Ele mostra aqui o que ele evoluiu da versão anterior na questão de desenvolvimento, né, de código, né? O Google Anti-Gravity, né? Mas vamos fazer um rápido exemplo aqui, né? Então ele te dá até aqui, ó, né? Ele dá alguns exemplos de prompt, né? Vamos criar um exemplo aqui de um app que faz a leitura de... Você vai escanear um alimento, qualquer coisa, e ele vai te dar a quantidade de calorias, né? Sei lá, tava pensando aqui. Então beleza. Então vamos fazer um app de celular que esse app a gente vai tirar a foto, e aí ele vai falar com essa foto aí se a comida, né? Uma fruta, um prato de comida, alguma coisa, vai dar quantidade de carboidrato, de proteína, tal, se a comida é boa ou não, e total número de calorias. Vamos ver o que ele vai fazer. Então lá, já tá pensando. Se quiser clicar aqui, ó, expandir aqui para ver ele pensando. Então ele já tá começando a raciocinar, né, criar a base aí do aplicativo. Olha lá, tá criando, olha, basicamente, ó, tá dando a arquitetura da solução, olha só que legal. Olha, ele já deu até o nome do app, ó, This is good for me. Esse aplicativo, isso é bom para mim? Como é que eu fiz o prompt no lugar errado? Construir esse app. Agora ele vai começar a criar o aplicativo. Acho que eles mudaram a interface. Está em preview. Quando eu testei antes, ele já caía direto nessa página que eu não notei. Mas legal que a gente fez já em duas partes, entendeu? Isso é uma coisa legal que eu gosto de fazer. Eu aprendi que quando você pede para AI, no caso aqui o do Google, ele gerar toda a ideia. Primeiro você trabalha a primeira ideia, aí ele já modelou para você, no caso aqui, o nosso aplicativo. Aí o que você faz? Você pede para ele gerar o master prompt, né? O que é o master prompt? É o prompt principal que ele vai criar o produto, entendeu? Então, se você pegar esse master prompt e jogar, por exemplo, no Cloud AI, ele vai tentar criar alguma coisa similar. Até legal depois vocês fazerem um teste. Se você está brincando com várias ferramentas de AI, pega esse master prompt e joga nas outras ferramentas de AI também, para você ver as diferenças que cada um vai entregar. Com base nisso, você vai conseguir até tirar uma comparação por você mesmo. Fala, pô, essa AI aqui
com o mesmo prompt, olha que ela gerou, essa outra AI gerou, uma coisa talvez não tão legal, mas boa o suficiente, e a outra AI, sei lá, gerou uma porcaria lá. Precisaria de mais iterações, mais troca aí de prompts, aí de informação com a AI. Então isso é poderoso de fazer, viu? É uma boa dica. Peguei inclusive essa dica com um especialista aqui de IA aqui dentro da Microsoft, aqui, do time de produto que desenvolve aí parte aí dos co-pilots aí. Então olha só que legal, galera. Ele já está desenvolvendo, tá vendo? Isso aqui são os arquivos, né, da aplicação, né? Então, tá vendo? Metadata, JSON, index HTML e tal, não sei o que lá. Lembra para quem não viu, assiste depois o vídeo que a gente faz um full deployment de uma aplicação gerada por AI na nuvem, e vocês vão ver que quando eu estou subindo lá o Visual Studio, parte desses arquivos eu tenho lá na minha aplicação. Então, olha só que legal, ele já está gerando isso aqui. Ó, deu um pau aqui, ó, tá vendo? Então, tá vendo? Isso aqui é o legal de fazer ao vivo. A gente acha que o negócio vai fazer tudo perfeito, 100%. Ó, tudo dá pau, cara. Não tem jeito, não tem solução hoje, bala de prata perfeita aqui. Tudo funciona às mil maravilhas aí. Vamos ver se ele dá o retry, ele consegue... Eu não vi, ele tá pedindo para ter permissão da câmera. Não sei se talvez ele tá dando um pau, porque assim, enquanto a gente tá fazendo isso aqui, a câmera está sendo utilizada para gente gerar esse conteúdo. Talvez ele tá tentando puxar a câmera, tá? E... tá dando esse pau aí, vamos ver. Vamos ver o que ele faz. Mas isso que é legal, né? Ele vai pensar aí e vai tentar resolver a parada aí. Olha lá, ó. Ele identificou, tá vendo lá? Frango grelhado, rice, tal. Olha lá. Tá de calorias, proteína e tal. Eu acho que isso aqui talvez não tá 100% certo, porque ele não tá conseguindo consultar a API para pegar Ele falou, né? Utilizar um demo data lá. Mas então, cara, a gente construiu uma aplicação que pelo menos o modelo, né? Um protótipo em menos de 5 minutos. Então, olha que legal essa ferramenta para você prototipar uma ideia, né? A galera fala muito, né, em desenvolver já aplicação AI 100% e tal. Cara, você não consegue desenvolver 100%, deixar 100% funcional, 100% rodando de uma forma, né, corporativa enterprise, que eu falo que, ou seja, uma forma robusta de rodar uma aplicação na cloud, na boa. Galera, isso não existe ainda, tá? Mas você consegue tirar uma ideia do papel, vocês viram como é que eu fiz aqui. Então, se você tem uma ideia na cabeça de um aplicativo, alguma coisa, uma ideia que pode virar um negócio, alguma coisa, cara, cabulosa, passa a tua ideia do papel que você tem ou do computador, joga no prompt, faz exatamente o que eu fiz. Então aqui exatamente o que eu fiz, você tem o passo a passo para você testar a nova ferramenta do Google e criar o teu aplicativo. Código, tá vendo? E olha só o que é legal, vamos ver, ó. Eu posso fazer o download, né, do app, né? Então se fizer o download ele vai gerar todos esses arquivos aqui, ele vai dar para mim, né? Só que você pode subir já provavelmente ele tá no formato para você subir aqui no ambiente na cloud da Google, né? Ó, você consegue salvar no GitHub, que a gente já falou bastante, né, no vídeo que eu faço lá, o Cloud AI, tá? E tem uma opção aqui, ó, isso que eu queria mostrar. Você consegue implantar isso aqui, ó, direto na cloud da Google, tá vendo? Então, cara, espetacular. Gustavo, eu não tenho a cloud da Google, eu rodo na Azure. Vamos ver se ele falou. A gente tem que pedir, vamos pedir para ele rodar, né? Para ele criar o código para a gente rodar isso aqui direto na Azure. Porque aí o que você faz? Se você quer rodar na Azure, você vai jogar esse cara depois, o código, né? Formatado para Azure, você vai jogar no GitHub, depois você vai sincronizar o teu Git com o teu Visual Studio, teu computador. Depois você vai criar um código lá para subir tudo isso aí na nuvem, né? Fazer o deployment. Pode ser Terraform, pode ser, enfim. Mais ou menos igual eu fiz, né? Para quem, então, de novo, para quem não assistiu o vídeo Cloud que eu desenvolvo, né? Eu fico no top 10, né? Top 10 Hackathon na Microsoft. Cara, dá uma olhada naquele vídeo, porque aquele vídeo basicamente é tudo que você precisa para você sair do zero e conseguir subir uma aplicação na nuvem. Se você tem essa vontade de aprender aí, basicamente isso é a função que hoje se chama, né, DevOps Engineer, os arquitetos de cloud, engenheiros de cloud hoje, basicamente eles fazem exatamente o que eu fiz naquele vídeo em mais ou menos 1 hora. Então vai lá, assiste esse vídeo aí que você vai pegar bastante insight aí de como fazer. E aqui então, a gente está aqui vendo, né, vamos ver se
se ele consegue gerar isso aqui pra gente. Não sei, pensei nisso agora, pode ser que vai dar certo ou vai dar pau. Então ele tá reescrevendo tudo, olha que sinistro o negócio. Cara, eu fico impressionado, cara, com essas coisas. Eu acho, meu, animal, cara. Olha lá, então, tá vendo, ó, as funções de Azure aqui, ó, Azure Config e tal. Cara, espetacular, cara. Espetacular isso aqui, cara. Espetacular. É surreal, velho. É surreal. Cara, você consegue tirar uma ideia do papel, um protótipo, subir na nuvem aí. Ó, tempo que eu tô gravando o vídeo aqui, ó. A gente tá agora com 33 minutos de vídeo. Eu gastei, sei lá, os primeiros 20 minutos falando a questão teórica, tal, o que entrou, e a gente tá gastando os últimos 10 minutos realmente fazendo mão na massa, cara. Isso que é o legal, é isso que eu gosto de fazer. Meu, olha isso, cara. Tô aqui falando com vocês aqui enquanto o negócio tá fazendo tudo código pra mim, olha lá. Eu vou depois fazer o download, depois eu vou fazer um segundo vídeo pra gente subir essa aplicação na Azure, naquele esquema que eu já fiz no Cloud AI, beleza? A gente faz isso aí, a gente vai ter essa parada rodando, cara, 100%. Vai ser animal, muito louco. Mas galera, é isso aí que eu queria falar com vocês, era isso que eu queria falar do Gemini 3, esse novo lançamento da Google aí. Assina o canal. Deixa seu like nesse vídeo aí, se esse vídeo gerou valor pra você. Me ajuda aí a crescer o canal, tá? Fazer esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo pra vocês, dar esse tipo de insight que eu tô dando pra vocês. E é isso aí, beleza? Até uma próxima aí. Forte abraço, valeu.